Então, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma Educação Continuada. E hoje, como nosso convidado, a gente tem o Dr. Júlio Nagliati. Ele vai falar um pouco para a gente da trajetória dele, um pouco da experiência que ele tem com o uso da homeopatia, dos óleos essenciais. E vocês vão perceber que não é tão pouco assim. Ele tem bastante experiência e ele vai compartilhar e tirar algumas dúvidas que o pessoal mandou previamente para a gente. Então, Júlio, seja muito bem-vindo. Agradeço por você ter encontrado um momento aí no nosso fuso horário para que a gente pudesse estar juntos aqui. E para a gente iniciar, gostaria que você falasse da sua trajetória de estudo, onde você esbarrou com os óleos essenciais aí no meio do caminho. Ok, obrigado, Tabata, pela oportunidade. É sempre uma alegria, né, poder estar compartilhando, né, esse conhecimento com as pessoas e estar aqui junto com você e com a sua equipe, né, que são pessoas bem especiais para nós. Então, eu fiz medicina, né, na Unifesp, fiz residência médica também lá, depois, no sexto ano, na verdade, eu conheci a homeopatia, né, usei para mim mesmo, né, um problema que eu não estava solucionando com a alopatia, não estava dando certo, só estava estragando meu estômago, né? E uma professora, né, que era homeopata, eu nem sabia, ela era professora ali da Unifesp, da pediatria, ela me falou, olha, procura homeopatia, você vai solucionar esse problema, né? Uma sinusite muito forte que eu estava, resistente a vários antibióticos, e meio reticente, meio descrente, eu fui, né? E o resultado foi magnífico, né? Curou, resolveu, solucionou, foi fantástico. Então, quando eu terminei a residência, eu quis saber mais. Então, eu fui fazer o curso de especialização em homeopatia. Aí fiz o título de especialista, né? Prestei o concurso de especialização e depois de uns anos eu encontrei com a medicina ortomolecular. Também fiz o curso de especialização, gostei muito, pratico até hoje, também é muito bom. Fiz também um curso de especialização em acupuntura, né, medicina chinesa, os canais de energia, né, que são bem interessantes. E há uns 15 anos atrás, mais ou menos, ou até um pouco mais, eu conheci os óleos essenciais de uma cliente minha, né, que me falou dos óleos essenciais, que ela tem uma loja de acupuntura e produtos chineses, né, fitoterapia chinesa, e ela trazia da China óleos essenciais, né, cânfora e alguns outros. E ela me deu, né, alguns vidrinhos e a gente começou a usar na família, né, nas crianças, e a gente achou assim maravilhoso. O resultado foi muito bom. Acho que há uns 5, 6 anos, né, indo para os Estados Unidos, eu conheci os óleos essenciais da doTERRA, né, adorei, trouxe para o Brasil uma maletinha, né, com algumas amostras, e a gente usava para os filhos, para a gente, o resultado era fenomenal, né? Aí a doTERRA entrou no Brasil, né, há 3 anos atrás. Aí a gente já se filiou, começamos a comprar, usar, e eu comecei a prescrever para os meus pacientes também, né? E começamos a ter resultados assim surpreendentes, né? Um caso que me chamou muito a atenção foi de uma senhora, né, de uns 80 anos, com a vesícula cheia de pedra, né? O médico não queria operá-la, né, com a idade, tomava remédio para pressão. E então eu entrei com os óleos essenciais para ela. Depois de 6 meses usando os óleos, a gente repetiu o ultrassom e limpou, não tinha uma pedrinha na vesícula, né? Nossa. Eu fiquei também de queixo caído, porque eu já tinha mais de 20 anos de consultório, nunca tinha visto um resultado desse com pedra na vesícula, né? Fora pessoas com asma que usavam mais de 8 bombinhas por dia e que não usam mais bombinha, diabético que usava 4 ou 5 remédios para diabetes, aí passou a usar um, né?
Então, são resultados maravilhosos, né? E eu Aí, sei, peraí só um minutinho, eu sei que o pessoal vai perguntar aqui qual foi o óleo para vesícula, eu tenho certeza. Então já conta pra gente qual foi o óleo que ela usou. olha, eu preferiria que vocês perguntassem para a Tabata, né? Eu vou passar para ela o protocolo, e vocês perguntassem para ela diretamente, para que ela pudesse, inclusive, explicar melhor quais óleos, como usar, que forma usar, né? Que eu acho que vai ser mais enriquecedor para vocês, né? Tá Então, certo. e o ano passado, né, com a pandemia, né, todo mundo muito assustado, todo mundo, né, meio desanimado, né? Então, a gente sempre teve vontade de ir para o exterior, né? Principalmente por causa dos filhos que moram, trabalham, estudam, né? No exterior. E a gente acabou vindo, então, para Londres, né? Aproveitando para fazer curso. Então, eu estou aqui em Londres, né? Ainda estou atendendo pacientes do Brasil online, né? O Conselho Federal de Medicina permitiu que as consultas pudessem ser online, né, atualmente, por causa do Covid. E também tem alguns pacientes aqui em Londres e algumas outras cidades aqui próximo do UK. Né? Então, está sendo uma experiência bem interessante. Muito bom. Então, a gente já viu que é uma trajetória bem grande aí, né? O Dr. Júlio, ele fala muito das experiências. Com certeza depois a gente vai querer saber quais são os óleos essenciais e tal, mas eu sempre acho muito interessante também que o pessoal pergunte, porque também vai variar muito, né? Eu recentemente tive uma experiência, uma pessoa ela passava muito mal quando comia glúten e estava já em um processo assim de muita diarreia, né? Dificuldade assim. E eu passei um óleo essencial para ela, que era para melhorar a digestão, já que eu tenho bastante experiência com isso. E depois de um tempo, o pai dela me disse assim, ó, não melhorou, o óleo essencial não funciona para ela. Eu falei, tudo bem, mas como é que tá a alimentação dela? Né? Como é que tá? Ela tá se alimentando bem, ela tá dormindo bem? Porque não adianta eu te dar um óleo essencial digestivo, que ajude o seu sistema digestivo, e ela continuar comendo pizza, cachorro-quente, né, toda semana, quase que todo dia. Ele realmente isso não tem como controlar, ela se alimenta muito mal, a gente aqui em casa come muito isso. Falei, bom, então é muito importante a gente entender que também a prática e o uso dos óleos essenciais, ele vem acompanhado de um cuidado com a saúde, né? E que a gente precisa, os óleos essenciais, eles podem potencializar aquele desejo que a gente tem pela melhora da saúde, mas ele também não vai fazer ali um milagre, né? Se você não estiver disposto a parar de fazer as coisas que te adoecem, porque senão vai ser novamente um ciclo, né? Você para de usar o óleo, você volta a passar mal. E aí é muito interessante a gente entender que não vai ser só o óleo, né? Você vai ter o óleo com, talvez você tenha dificuldade de dormir, então você vai fazer ali a higiene do sono, né? Talvez você tenha alguma dificuldade na alimentação, você também vai prestar atenção no que é que você tem comido, enfim. Então a gente precisa entender qual é o óleo que a gente precisa usar, mas como é essa prática, né, de cuidado com a nossa saúde que a gente precisa fazer também. E aí, com esse uso dos óleos essenciais, a gente tem enfrentado muitos tabus ultimamente. E eu gostaria de perguntar para você, dentre outros aqui que eu vou perguntar para a gente fazer um bate-papo de tirar dúvidas do pessoal mesmo, se você já ouviu algum tabu quando você conheceu os óleos essenciais, quando você começou a trabalhar para escrever eles, você já ouviu algum tabu sobre os óleos essenciais na sua prática médica? Sim, né? Sempre tem aqueles pacientes, né, que já usam homeopatia há muitos anos, então outros profissionais, né, acabaram orientando, né, essas pessoas. Olha, não use cânfora, não use mentol, não use não sei o quê, né? Teve época que até o café eles falavam para não usar junto com a homeopatia, né? E aí vinham me perguntar, olha, mas o óleo essencial, alguns têm cânfora, alguns têm mentol,
pode usar com homeopatia? Não vai tirar o efeito da homeopatia, né? E, então, essa crença, né, sobre substâncias químicas, né, neutralizarem, se deve ao fato de que o remédio homeopático ele não tem substância química, né? Conforme você vai fazendo as diluições em 1:100, né, na C6, que é a sexta centesimal, você já não tem mais substância química da planta ou do mineral do qual ele partiu. O que tem ali é a energia da substância que partiu, né, da qual partiu. Então, né, os homeopatas pensavam assim, bom, nós estamos dando uma energia, né, mas de repente a pessoa usa uma coisa química que é muito mais forte, né, do que aquela energia sutil que está naquele remédio homeopático, vai neutralizar a energia do remédio homeopático, né? Mas sem nenhum dado científico, só achismo mesmo, né? Mas aí, há uns anos atrás, né, a professora Ana Cossack, né, que é uma professora doutora em homeopatia, né, fez doutorado na Universidade do Rio de Janeiro, e um dos estudos da tese dela era esse, né, saber se essa crença tinha fundamento ou não. E ela pesquisou vários trabalhos, ela também realizou alguns experimentos, com pacientes que usavam cânfora, usavam mentol, ou usavam remédios alopáticos, né? Remédio para pressão, remédio para tiroide, e queriam fazer um tratamento homeopático para alguma coisa, uma rinite, uma enxaqueca, né? E, então, o que eles observaram? Né? Que essas pessoas que usavam remédios alopáticos ou substâncias químicas, né, e usaram a homeopatia, tiveram um resultado tão bom quanto aqueles que não usavam, né? Com duas exceções, né? Não que neutralizasse, mas diminuía um pouco a eficácia, uns 30% a 40%. Quando a pessoa usava anticoncepcionais, né, os hormônios femininos, ou corticoides, tá bom? Mas, do contrário, não foi observado nenhuma alteração estatisticamente confiável que pudesse desabonar a homeopatia, aí, vamos dizer. Sim. Então, essa questão de que eu não posso usar o peppermint porque eu estou usando homeopatia, eu não posso usar o brief ali por causa da cânfora ou o deep blue porque eu estou usando homeopatia. Então, de fato, assim, eu gostaria de saber na sua experiência, e eu sei que você já passa muitos protocolos aí com homeopatia e também com alguns óleos essenciais ali. Na sua experiência, de fato, isso potencializa ou isso não diferencia, não anula o efeito da homeopatia? Olha, realmente, né, eu tenho usado óleo essencial junto com homeopatia há 3 anos para os meus pacientes, né? Eu atendia, enquanto estava no Brasil, de 25 a 30 pacientes por dia, né? Tem uma amostra bem grande, né? E o que eu observava, né? Por exemplo, um óleo essencial para rinite e eu usava uma homeopatia, por exemplo, para TPM, né? E o que eu observava, né? Que, primeiro, né, a rinite melhorava com o óleo essencial e a TPM também melhorava. Quer dizer, o óleo essencial não neutralizou o efeito da homeopatia. A homeopatia agiu e melhorou a TPM. E o que eu observava também, né, é que, muitas vezes, o óleo essencial melhorava também um outro sintoma, né? E às vezes, eu também fazia o seguinte, eu dava homeopatia, por exemplo, para rinite, né? E melhorava lá 70%, 80%. Aí, no segundo mês, eu introduzia um óleo essencial. Aí a gente chegava no 100%. Então, o óleo essencial complementou e potencializou aquele efeito do remédio homeopático.
isso é muito importante. E enquanto você estava falando, eu pensei também, é muito importante também a gente chamar a atenção do pessoal aqui, né? Como você falou, eu já estou utilizando os dois juntos há 3 anos. Antes você utilizava com seus filhos e tudo mais, com vocês, né? Mas que eles já estão acessíveis aqui para o pessoal. Mas é muito importante também a gente trazer para o pessoal qual é o óleo essencial que você vai usar. Porque senão você acha que é o óleo essencial que está te fazendo mal ou que está cortando efeito, e de fato você não está usando um óleo essencial potente ou puro o suficiente, né? Então, é importante também trazer essa questão do porquê que você usa esse óleo essencial, né? Porque a amostra que você tem hoje é do uso desse óleo essencial do Terra, né? Junto com a homeopatia, que não tem tido efeitos negativos, nem cancelado o efeito um do outro. Olha, os óleos essenciais, né, são é um produto assim bem peculiar, né? Para ele ser eficiente, depende de várias coisas, né? Então, o problema, primeiro, né, se você pega, né, um frankincense de uma árvore que cresce lá na Somália, ele tem uma composição, ele tem uma eficácia, né, X. Agora, se você planta a boswellia, né, que é a árvore do frankincense, em Cuba, né? Então, lá na Somália é deserto, é seco, é pedra, areia, muito calor de dia, muito sol à noite, frio. E você plantou em Cuba, onde tem muita chuva, solo maravilhoso, né, temperatura agradável, né, não é gelado de noite, não é super quente de dia. Essa planta ela vai ter uma composição de óleos diferente, né? Muito mais fraca, porque o óleo essencial é a substância que a planta fabrica para se defender das agressões do meio externo, né? Então, para a laranja, a casca dela é cheia de óleo essencial, aquele sumo da laranja é o óleo essencial da laranja para se proteger, né? Para não apodrecer, né? Então, em Cuba, né, a agressão é muito pequena, então a luta não precisa gastar energia em produzir 500 substâncias para se defender. Se ela produzir ali 100, talvez dê conta do recado perfeitamente, né? Então, primeiro, aonde você está buscando esse óleo? É claro que se você pegar esse óleo aonde ele cresce naturalmente, o habitat natural dele, vai ser muito melhor, né? E a doTERRA faz isso, ela vai buscar o óleo lá no país de origem, né? É um óleo muito melhor. Segundo, né? Não pode ter poluição, não pode ter agrotóxico, não pode ter adubos químicos, né? Porque tem chumbo. A doTERRA também se preocupa com isso, né? A data, né? A época. Você não pode, por exemplo, choveu hoje o dia inteiro, amanhã você vai colher, né? Aquela planta vai estar encharcada de água, né? A qualidade do óleo vai ser muito pobre, né? Outra coisa, né? Alguns óleos, né? Os óleos essenciais são obtidos a partir de uma destilação, né? Então, o vapor de água quente passa pela planta, esse vapor consegue arrancar, né? Extrair o óleo essencial, depois isso daí precipita, né? Separa o óleo da água e tal. Algumas substâncias, que um óleo essencial tem mais de 200 substâncias químicas diferentes, entre álcool, cetona, éter, éster, né? Então, algumas dessas substâncias, normalmente as mais pesadas, as moléculas maiores, elas só saem da planta depois de 15, 18 horas de destilação. Só que é custo alto você manter um destilador ligado por 18 horas, né? Então, o que a maioria das empresas faz, né? Deixa ali por 5, 6 horas e interrompe o processo. Então, esse óleo não está completo, né? Ele vai estar faltando aquelas substâncias que só sairiam depois de 18 horas, né? Outra coisa, né? Às vezes, algumas empresas, né, para baratear o custo do óleo,
Então, eles pegam, por exemplo, óleo de lavanda, põem 1 ml e põem 15 ml de óleo de lavandim, que é um óleo bem mais barato, né? Ou, às vezes, né, põe 1 ml de lavanda, completa com óleo de jojoba, e aí, para não ficar muito fraco o cheiro, põe aromatizante artificial, que vai até prejudicar a sua saúde, né? Às vezes, o próprio produtor lá faz isso, né? Para ganhar mais dinheiro, né? Ele destilou lá a lavanda, aí ele pega, bota um monte de óleo de jojoba lá dentro, já acrescenta o aromatizante, e você só vai descobrir se você fizer análises, né, em aparelhos, né, de espectrofotometria atômica, que são 10, 15, 18 análises diferentes para você descobrir isso. Isso é caríssimo, né? E a Doterra faz isso. Todo óleo que chega, né, na empresa, ele passa por análise, né? E cada óleo tem, então, uma numeração, cada partida, né, que chega tem uma numeração, onde você pode acessar pela internet e ver todos os testes que foram feitos, testes de pureza desse óleo. Se esse óleo não tiver 100% puro, a Doterra descarta esse óleo, né? E não é vendido. É muito importante a gente entender isso, pessoal. Então, voltando ali para o nosso primeiro tabu, óleo essencial não tira o efeito da homeopatia, porém, você precisa saber qual é o óleo essencial que você está utilizando, né? Porque senão você pode ter um efeito negativo, sim. Eu já tive uma experiência aí com uma gestante, ela me procurou para fazer um desodorante mais natural. E aí ela achou aquele óleo, né? Ah, não, mas eu vou pagar R$ 35 em um alecrim. E aí ela quis ir lá no mercado e comprar uma essência de alecrim. E ela utilizou. E o braço dela ficou todo empipocado, né? E aí depois ela veio dizer, ainda bem, porque se eu tivesse gastado tudo isso, eu tenho alergia de óleo essencial de alecrim, né? E aí eu fiquei toda empipocada. E aí, quando a gente foi conversar, a profissional que estava acompanhando ela e eu, a gente falou, mas você comprou o que eu te falei? Ah, não, eu fui no mercado, tinha um lá, acho que era R$ 12, e aí comprei e fiz o desodorante como você me ensinou. Eu falei, bom, provavelmente o que você utilizou não era óleo essencial, né? Pelo valor e também pela consistência, enfim, né? Ah, mas o aroma era muito forte. Então, a gente precisa entender que essa questão de adulteração dos óleos essenciais, ela é muito antiga. Quando você vai estudar a história aí do óleo essencial de rosa, que é um óleo extremamente raro, né? A gente sabe que antigamente a palma rosa ela era vendida nos mercados aí como rosa, como óleo essencial de rosa, por conta daquele aroma mais adocicado da palma rosa. Muitas pessoas revendiam, mas para a gente que conhece o óleo de rosa e de palma rosa, a gente sabe que existe uma diferença muito grande naquele aroma, mas nem todo mundo tinha acesso a um óleo de rosa, assim como hoje, né, para saber se de fato aquilo ali era rosa ou era palma rosa. Então, na verdade, isso não é algo que começou agora, né? A adulteração dos óleos essenciais já é algo muito antigo. É como, por exemplo, uma pedra preciosa, né? Precisa ser muito especialista para identificar, né? Um ourives consegue saber se aquela pedra é um brilhante ou se é uma zircônia, se é uma turmalina, uma outra pedra, né? Sim, exatamente. E outra questão que a gente enfrenta bastante quando a gente vai iniciar o uso dos óleos essenciais, a depender do caso, a depender do protocolo, eu acredito que você já deve ter passado por isso também, é em relação à ingestão de óleos essenciais, né? Muitas pessoas me falam, mas será que eu posso ingerir? Óleo não faz mal, não vai fazer mal para a vesícula, para o rim, para um monte de coisa aí, porque eu estou ingerindo tanto óleo. E aí eu gostaria que você falasse para a gente sobre essa questão. Pode ingerir óleo essencial? Não pode ingerir óleo essencial? E por que ingerir óleo essencial, né? Se tantas pessoas falam, aromaticamente ou topicamente ele faz o mesmo efeito. Então, compartilha com a gente aí essa experiência nesse tópico. Ok. Bom, a maioria dos óleos essenciais, né, se forem 100% puros, eles podem ser ingeridos, né?
Por exemplo, a gente falou agora há pouco, né, o óleo essencial da laranja. Então, ele é extraído da casca da laranja. Né? Quando você pega um frasco de óleo essencial de laranja, é o sumo da laranja que foi extraído ali, né, da casca e colocado no vidrinho. Né? Então, se você rala a casca da laranja e põe num bolo, você está comendo óleo essencial de laranja. Né? Então, não tem nenhum problema. É claro que tem a quantidade. Né? É lógico, tudo, qualquer coisa. Se eu tomar 6 litros de água de uma vez, eu provavelmente vou ter uma parada cardíaca. Né? É muito volume, o coração não vai, a pressão vai aumentar muito, não vai dar conta, vou desidratar, né? Porque muita água, né? Você perde muito sal, porque a água vai indo embora, vai tirando todo o sal do seu corpo. Então, qualquer coisa que você tome em excesso pode te fazer mal. Né? Até água pode fazer mal. Né? Então, depende da quantidade. Se você ingerir uma gotinha, 2 gotinhas, né? 3 vezes no dia, não tem problema nenhum. Né? É uma quantidade que a pessoa consegue metabolizar e não vai intoxicar, não vai fazer mal para nenhum órgão. Inclusive, o FDA nos Estados Unidos, que é a Vigilância Sanitária dos Estados Unidos, um órgão muito competente, muito idôneo, muito respeitado, né, no mundo todo, o FDA aprova o uso oral de essenciais. Né? Ok. E lembrando também que muitas vezes essa crença, ela já vem daquela questão anterior que a gente comentou, né? Como, teoricamente, como o nosso mercado, como eu não posso garantir que o que vocês estão ingerindo é realmente óleo essencial, então eu digo que nenhum óleo essencial deve ser ingerido. E aí você traz essa crença muito antiga que perdurou por muito tempo, até que viesse alguém e trouxesse essa questão assim, olha, óleo essencial de limão, na verdade, está ali na casca do limão. Muitas coisas que a gente utiliza hoje, um orégano fresco, né? O que dá esse toque, esse aroma na comida é também o óleo essencial, que tem aquele fator aromático, mas além do aroma também tem os benefícios, né? E o que eu acho muito interessante, antes eu pensava só na ingestão do óleo essencial por aquele efeito momentâneo que a gente está precisando ali, talvez, sei lá, uma dor de barriga, ou enfim, N questões que a gente pode fazer a ingestão. Mas depois que eu comecei a estudar um pouco mais sobre a epigenética, eu também vi que isso tem um efeito a longo prazo, né? E que não é necessariamente só para aquela questão ali. Então, a gente para de pensar também no óleo essencial, nessa lógica de remediar que a gente tem, e pensando muito mais na doença do que na saúde, e começa a pensar preventivamente nas coisas que eu quero mudar no meu corpo, nas coisas que eu quero melhorar. E aí eu lembro muito de você falando da copaíba, do frankincense, que o nosso corpo ele é basal e ele vai enferrujando, né? Ele vai oxidando. E que existem sim alguns óleos essenciais que podem ajudar nesse processo de que não necessariamente, né? A gente vai envelhecer, isso é normal, mas celularmente a gente pode se manter quanto mais jovem, né, quanto mais antioxidantes aí a gente utilizar, e a gente sabe que alguns óleos essenciais, eles têm essa potência, né, quando a gente faz um uso mais consciente, preventivo. Sim. Você estava falando sobre o uso oral, né? Então, existe uma diferença, né, de resultados de acordo com a forma que você usa. Né? Quando você ingere o óleo essencial, você obtém altas concentrações dentro do organismo, embora o tempo seja o menor. Né? Quando você passa na pele, né, a concentração no sangue ela é bem menor, mas ela dura mais tempo. Quando você inala, a concentração no sangue é menor ainda, mas é o maior tempo de todos. Então, desfio na vesícula, eu nunca fiz nenhum trabalho para pesquisar isso, mas eu acredito que
seria muito difícil você dissolver uma pedra na vesícula com o uso aromático. Qual a melhor indicação para o uso aromático? Problemas emocionais, porque o óleo já vai pelo bulbo olfatório direto para o sistema límbico, no centro das emoções, né? Agora, quando você quer resolver um problema físico, né, o ideal é ingerir, né? A não ser que seja uma coisa de pele, uma úlcera, uma ferida, né? Aí você usa tópico, né? Não precisaria ingerir. Entendi. Então, a gente sabe também aí, pessoal, já vai anotando que é por isso que a gente fala, mas como é que você usou? Como é que usa? Né? Vai depender do seu caso, né? Pode ser que o óleo essencial para você seja ali no chazinho, a ingestão, pode ser que se for uma questão emocional seja mais aromaticamente, mas vai depender aí de cada caso, né? E é importante a gente entender, então, que não existe esse tabu de que não se pode ingerir óleo essencial, porque ele vai acabar sobrecarregando o meu organismo, a não ser que você tome assim 1 litro de óleo essencial de uma vez só, e eu ousaria dizer que vai te dar uma dor de barriga e amanhã você vai estar bem, né? Porque são poucos os óleos essenciais que de fato eles vão ter uma toxicidade a ponto de, né, se podem ser ingeridos, de ingerir e te causar aí tantos efeitos colaterais. Então, a gente sabe que eles são, sim, potentes, é química e é uma química natural e que funciona muito bem no nosso organismo. Então, se a gente souber usar comedidamente, preventivamente, vai ter uma eficácia muito boa, muito mais do que se a gente tentar sempre utilizar eles remediando alguma coisa aí. Então, sim, se vocês conhecerem alguém que trabalha com óleos essenciais, provavelmente essa pessoa ela tem um protocolo, né, de usar ali uma copaíba ou um frankincense pela manhã para ajudar a nossa função celular saudável. E aí, doutor Júlio, eu gostaria de te fazer algumas perguntas que o pessoal separou aqui e mandou para a gente, porque eles sabiam que você iria estar com a gente, tá bom? Então, a nossa primeira pergunta é aqui do Raul. Os óleos essenciais, eles só podem ser usados topicamente em bebês a partir do 3º mês de vida? Não. Você pode usar logo após o parto, né? Se você quiser, né? Então, por exemplo, tem essa autora aqui, né? O nome dela é Stephanie Fritz. Ela mora nos Estados Unidos. Ela é uma enfermeira, tem doutorado, né? E ela é uma midwife, né? Ela é uma parteira, uma enfermeira obstétrica, né? Então, ela publicou esse livro, e aqui nesse livro, né, ela mesma fala, né, sobre o uso em recém-nascidos. O bebê nasce, ela já faz uma massagem no bebê com óleo essencial, né? Então, por exemplo, aqui nessa página, vocês podem ver, né? Olha aqui, olha, newborns, né? Então, o título do livro é Óleos Essenciais, né? Para gravidez, parto e bebês, né? Então, você pode ver que, olha, né, que aqui embaixo, nas últimas linhas, ela falando da massagem do frankincense na coluna vertebral do recém-nascido, né, para que ele fique tranquilo, calmo e supere o estresse do parto, né? Porque você imagina o bebê lá dentro do útero, quentinho, protegido, né? De repente, né, o útero começa a contrair, começa a espremer, empurrar, e aquele negócio apertado, aí ele sai aquela luz, e todo mundo falando, aquele barulho, frio, né? É um estresse grande. É um trauma. Um trauma. E o frankincense pode tirar todo esse trauma, né, da criança. Sim, inclusive, isso é algo muito importante que recentemente eu estava conversando com uma mãe, ela acabou de ter o bebê, eu acho que tem aí uns 15 dias, e ela falou, Tabata, eu estudo muito sobre os óleos essenciais, já acompanho, já utilizo, tenho todos os meus óleos essenciais aqui, que era para utilizar ali no momento do parto ou depois do parto, e ela estava sentindo muita dor na cicatriz ali, porque ela acabou tendo uma cesárea, se eu não me engano. E ela estava com o frankincense e queria pingar o frankincense para a dor ali na cicatrização, né? Que ela estava sentindo muita dor. E ela perguntou para o médico que estava ali cuidando dela no pós-parto.
falou, olha, eu posso pingar uma gotinha desse óleo essencial aqui, porque eu acho que realmente vai tirar a minha dor. Ela tem uma relação muito boa com o frankincense em relação à dor, né? E ele disse para ela, de forma alguma, de jeito nenhum, você não pode utilizar até, né, que tenha os meses aí após a gestação, mas de forma alguma. E aí ela falou para mim, olha, eu lá, com todo o conhecimento que eu tenho dos óleos essenciais, passando dor, mas porque o médico que estava ali no momento me disse que não podia, que era muito perigoso, eu me segurei, fiquei com óleo essencial e não utilizei. E aí, depois de um tempo passando dor, eu falei para o meu marido, vai lá e pega o frankincense. E aí, pinguei uma gotinha e melhorou, realmente melhorou a minha dor. Porque eu acho que talvez ali a inflamação, né, no pós-corte, enfim. E aí, ela falou, isso é algo que precisa ser trabalhado, porque às vezes a gente sabe do efeito, a gente sabe que não vai ter problema, mas porque algum outro profissional vem e te fala, né, que é extremamente perigoso e tal, e às vezes não é um profissional que atua nessa área, que tem o conhecimento dos óleos essenciais, ele te deixa com medo, e aí, em vez de solucionar o problema naquela hora, você acaba ficando ali de mãos atadas, né? Então, já citando esse livro aí do Dr. Júlio, né, a gente não precisa ter medo de utilizar os óleos essenciais quando, né, no pós-parto ou com o bebê, que ali nesse capítulo ele fala sobre os recém-nascidos, né? Então ele nem fala ali após 3 meses, após 60 dias, não. É com o recém-nascido, e eu acredito que também tem uma parte aí que fala sobre a mãe, né? Aquele momento ali que elas também ficam com medo. Uma das perguntas que mandaram da Jordânia foi se a lactante pode aplicar óleos essenciais no primeiro trimestre, enquanto ela está amamentando, sem prejudicar o bebê, porque ela quer utilizar os óleos essenciais, mas tem medo, né, de enquanto está nesse período aí dos 3 meses do bebê, de prejudicar o bebê porque ela está utilizando os óleos essenciais. Sim, desde que você dilua bastante, porque o bebê é pequenininho, né? Então, esse óleo vai se distribuir naquele corpinho, né? Que pesa lá 2,5 kg, 2,8 kg, né? Diferente de um adulto que pesa aí 60 quilos, 70, né? Então, para o bebê, a gente tem que tomar o cuidado de diluir. Para a gestante também, para o bebê, né? Ele vai para o bebê. Então, o ideal é a gente diluir, né, em 1:10, né? Dá 10% só da quantidade. Ou, às vezes, se for assim, nascido bem, às vezes nasce diluir, né, em 1:20, em 1:30, né? Dilui em óleo de coco fracionado, né? Então, se você vai amamentar, você pode acalmar o bebê, né? A criança está muito irritada. Você pode passar um pouquinho, né, de lavanda diluído em óleo de coco, né? Passar no bebê, né? Mas não tem problema, pode passar sem medo. Tá certo. E é uma questão muito bom também, porque você vai estar com o neném ali, você já pode deixar o seu rolon pronto, né? Coloca ali uma gotinha da camomila romana, da lavanda, da sálvia, se você vai trabalhar ali para passar no seio ou talvez até no bebê, né, para as questões digestivas, e já deixa o rolon diluído pronto, né? Porque aí você já dilui para a porcentagem específica para a pele do bebê, você já pode utilizar tanto no bebê quanto em você, porque os dois estão mais sensíveis naquele momento. Então, o que eu falo é que não é uma questão de poder ou não poder, é uma questão de como utilizar, né? A Tatiana, que é a esposa do Dr. Júlio Nagliati, ela trabalha há muito tempo como doula e psicóloga, e ela fala que, assim, praticamente todos os óleos que uma pessoa normal pode utilizar, uma gestante pode utilizar. A única coisa que vai diferenciar é a porcentagem de diluição. A gente vai tratar elas, e também os bebês, né, como uma pele muito mais sensível. Então, essa diluição ela é aumentada, mas o que vai mudar é só a diluição, né? Não é o óleo essencial em si. E aí,
Tem mais uma pergunta aqui. Qual óleo seria indicado para regulação hormonal feminina? Certo. Bom, um dos óleos, né, mais utilizados, né, para hormônios femininos é a sálvia, né? O gerânio também é um óleo bem indicado para isso. Agora, não quer dizer que é essencialmente feminino. A gente pode usar sálvia para homens, né? Não quer dizer que se você usar sálvia para um homem, né, ele vai começar a aumentar o hormônio feminino dele, né, e tal. Não, os óleos essenciais, assim como a homeopatia, fitoterapia, vai sempre trazer o organismo para o equilíbrio, né? Então, se um hormônio está em excesso, o óleo essencial consegue diminuir para um patamar normal. Ou se ele está baixo, o óleo essencial traz para um nível mais elevado, mais normal. Então, o óleo essencial não vai aumentar demais ou diminuir demais. Ele vai trazer para aquele basal da pessoa, né? O normal dela. Né? Sim. E recentemente a gente teve uma live onde a gente falou muito sobre endometriose, saúde feminina, e a gente falou sobre os fito-hormônios, né? Porque muitas pessoas falam assim, eu vou usar o óleo essencial, mas ainda assim é necessário fazer uma reposição hormonal, alguma coisa do tipo. E existe um estudo onde eles compararam, né, mulheres que fizeram reposição hormonal, mulheres que não fizeram e mulheres que utilizaram a sálvia esclareia. E o resultado foi, assim, se não idêntico, melhor, porque as mulheres que utilizaram a sálvia esclareia, em um menor período de tempo, elas relataram que passaram as questões do calorão, da ansiedade noturna, que elas tinham muito por conta da menopausa, né? E que elas não tiveram os efeitos colaterais que vinham acompanhados ali do enjoo inicial, entre outras coisas, né? Que é o suor ali da menopausa também passou. Então, eles explicam nesse estudo sobre como esse fito-hormônio, que eles chamam de estrogen-like, ele atua no nosso corpo, assim como aquela reposição hormonal, só que de uma forma muito mais rápida, porque a gente sabe que os óleos essenciais, eles são, né, micromoléculas. Então, para o nosso corpo incorporar isso, utilizar, metabolizar, acaba gastando muito menos energia do que quando a gente coloca algo que é sintético dentro dele, né? Sim, com certeza, né? Porque uma coisa que a gente precisa lembrar, né? Porque às vezes a paciente pode falar assim, né? Não, mas o meu ovário está completamente atrofiado. E se o óleo essencial não tem hormônio, como que ele vai ativar meu ovário para produzir hormônio? Né? A gente precisa lembrar que a suprarrenal também produz hormônios sexuais. Né? E aí, então, o óleo essencial ele vai agir aonde? Na suprarrenal, aumentando a sua produção de hormônios sexuais. Né? Sim, então é como se ele fosse aquele estímulo, aquele cutucão ali para dizer para o teu corpo, para de ser preguiçoso e começa a produzir um pouco mais. Você Ótimo. rejuvenesce a célula, rejuvenesce o órgão para ele produzir, né, como ele produzia quando você tinha 18 anos. Olha só. Todo mundo agora vai querer começar a tomar sálvia esclareia e gerânio, hein, pessoal? Então, para a gente ir para o final aqui, eu vou passar. A última pergunta que a gente tem aqui, que é da Luciana, e ela mandou: quais óleos são indicados para uma criança neuroatípica hipotônica, ou seja, óleos essenciais que sejam neuroestimulantes? Tá. Olha, para problemas neurológicos, né, desse tipo, eu gosto muito do Aromatouch, né? Eu acho que ele tem uma ação assim excelente para revitalizar os nervos, né? Eu já tive paciente, por exemplo, com sequela de AVC, né? Então ficou com o ombro, né, paralisado, enrijecido, endurecido, com dor, principalmente se tentasse mexer, mas o ombro ficou congelado. E com o uso do Aromatouch, em uma semana, a pessoa estava mexendo o ombro, praticamente sem dor. Quer dizer,
você conseguiu revitalizar aquele nervo, né, que estava lesado, lesionado, né? Então, eu acho. Ok, então o aromatouch é uma boa opção aí para massagear. E aí a gente massagearia, no caso, a base da cabeça da criança, faria essa massagem dessa forma ali no couro cabeludo dela? Isso, você pode usar, né, na coluna vertebral inteira, de repente, né? Porque a hipotonia geralmente é uma coisa que pega o corpo todo, né? Então, você pode usar desde a base aqui do crânio, né, até o cóccix, né? Pode pôr no difusor também, para que a criança vá inalando e também vai absorvendo um pouco desse aromatouch. Ótimo. Então, doutor Júlio, nosso tempo já está chegando no final aqui. Eu gostaria de fazer a nossa conclusão e pedir uma última opinião sua, né? De dizer para o pessoal que existem muitos estudos, existem muitas comprovações científicas, e ainda mesmo que não existisse, eu costumo dizer que existe uma comprovação milenar aí, né? Que, por exemplo, ninguém ensinou a minha avó os benefícios do boldo e por que ele é tão bom para digestão, mas toda vez que eu estou passando mal, né, a minha avó, toda casa que ela se muda, ela planta um pé de boldo, porque ela sabe que se alguém passar mal do estômago, ela tem ali um remedinho. Então, a gente precisa aprender a confiar também nessa experiência milenar, essa experiência mais anciã, né, que a gente tem no nosso dia a dia, que vem através das plantas, e também a pesquisar um pouco mais, né? Quando alguém disser para você, ó, não pode, né? Como os tabus que a gente respondeu hoje, não pode usar óleo essencial se você está usando homeopatia, não pode ingerir óleo essencial, tá bom, mas essa informação você tirou de onde, né? Você ouviu falar? Quantos estudos você leu sobre esse tópico? Porque a gente sabe que de fato existe hoje muita literatura e muito artigo científico sobre esses temas. Então, a última opinião que eu gostaria que você compartilhasse com a gente, para uma pessoa que está querendo estudar e está querendo perder esses medos, né? Quais são os sites, os livros, os locais que você indica que ela procure informações seguras para que ela não se prive do benefício dos óleos essenciais? Olha, um livro que eu gosto bastante, né, é o Fundamentos, né, dos Óleos Essenciais. É um livro assim muito completo. Poucas doenças eu não encontrei nesse livro, né? Ele tem 95% das coisas que a gente usa, né, no dia a dia, né, tem lá. E tem as indicações dos óleos. Ele fala um pouco sobre cada óleo, protocolos, né? Problemas, né? Por exemplo, a saúde da mulher, a saúde do masculino, problemas em relação à parte sexual, estresse. Então, ele aborda vários setores aí, né? Tem o Gotas da Terra também, que é um site muito bom, né? Tem muitas lives, muitas aulas. O Dr. David Stoyer, né? Tem muitas aulas ali, né? Então, vale a pena, tem muita coisa boa ali para aprender. Tá certo. Então, pessoal, se vocês quiserem mais alguma informação, se ficou alguma dúvida aí, manda uma mensagem no direct, né? Chama lá e fala assim: olha, eu queria saber um pouco mais sobre isso, sobre aquilo, ou manda aí uma fotinha do livro que o Dr. Júlio citou, ou do site que a gente encaminha para vocês. Mas muito obrigada, Dr. Júlio. Eu sempre que eu vou conversar com o Dr. Júlio, eu converso aqui com o meu caderninho na mão, porque sempre tem alguma coisa nova para aprender. Então, muito obrigada Obrigado, por conversar aqui com a gente hoje. foi um prazer. Então, a gente se encontra futuramente. Tchau, tchau e boa semana. Tchau, tchau.